Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa segunda-feira, 27 de maio. Agora na Espanha, 10 horas e 4 minutos. No Brasil, 5 e 4 da manhã. Gente, aqui no 6 horas a BTC segue caminhando em direção a 72. Fez um pullbackzinho. Tá? Na verdade, está desenhando uma subfigura triangularizada justamente porque o mercado está parado, porque hoje é feriado nos Estados Unidos. Enfim, é Memorial Day, os principais índices de futuros só vão abrir no final da noite de hoje, na virada da VWAP de hoje para amanhã, então tá tudo meio morno, meio parado. Nos 5 minutos a gente basicamente segue acumulando. No gráfico semanal, como houve a virada da VWAP, a gente tá desenhando um belo corpo real comprador com uma protuberância superior ascendente. Aqui no RSI estocástico, a exponencial curta agora está avançando de baixo para cima contra a lenta, escalando em direção aos quadrantes mais tópicos. Lá no gráfico semanal, ancorado pela nossa grade de expansão logarítmica exponencial, eu não tenho dúvida nenhuma de que isso aqui é 1, 2, 3, 4 e 5 até 108, 109 mil dólares, que é o patamar da Upper. Gente, o que está acontecendo em termos de exposição de capital institucional em direção ao mundo cripto é uma bizarrice. Eu já vou falar dos fatos. É uma completa insanidade os senhores estarem desembarcados do mundo cripto nesse presente momento. No gráfico de 4 horas, ancorado pela banda de VWAP semanal, a VWAP semanal virou, basicamente não saiu do lugar, justamente por conta do feriado nos Estados Unidos. A gente segue desenhando o bico aqui de uma figura de acumulação. No diário, a BTC basicamente também segue, chegou a romper ontem de forma ascendente essa LTB, mas agora está acumulando de novo no que parece ser o bico de uma nova subfigura triangularizada minúscula. Vocês vejam que na mega agulhada do dia 23 de maio, a BTC travou justamente na upper da nuvem. Agora a nuvem na projeção segue ganhando espessura. O nosso padrão xícara, alça, segue muito bem delineado. A canaleta virtual de baixa rompeu para cima, que na verdade era só uma bandeira de alta. O mastro e a bandeira estão muito bem delineados. Isso aqui fatalmente vai explodir em direção a 100 mil dólares. No gráfico semanal, como eu reportei aos senhores, o corpo real comprador tá ganhando uma musculatura muito interessante. Até o final dessa semana, a gente vai ter uma ideia de como vai ser o desenho, a conclusão do desenho desse corpo real comprador, que só vai ter o desenho concluído na virada da VWAP do próximo domingo para segunda. Ainda tem bastante tempo para rolar. O market cap das altcoins está desenhando um corpo real comprador aqui no semanal, também muito interessante essa semana. O market cap das altcoins segue avançando, 1.15 tri. Nesse momento a dominância está caindo menos 0.44. Deixa eu ver o gráfico da dominância. Vejam o candle da dominância. Eu vou voltar aqui para o Total 2 para vocês entenderem o que eu estou falando. A dominância, gente, é o percentual que o market cap da BTC ocupa em relação ao market cap de todo mundo cripto. A retração da dominância, deixa eu botar aqui na dominância, a retração da dominância não significa queda na cotação da BTC, só significa que a BTC não vai subir de forma tão explosiva quanto as altcoins. Agora vejam esse corpo real vendedor aqui no semanal. A gente basicamente está quebrando para baixo essa LTA. O sujeito que não está posicionado em altcoins nesse momento precisa tá com as faculdades mentais comprometidas. Gente, é uma bizarrice o sujeito não está embarcado nesse presente momento em altcoins. O que está acontecendo é que a ETH, com o ETF de ETH no mercado à vista, ela vai promover uma tsunami de liquidez em direção às altcoins. A dominância está iniciando oficialmente um movimento de queda. Vem aí para as altcoins uma pernada que vai levar, num patamar mínimo inicial, as altcoins para 2 trilhões. O sujeito que não está embarcado em altcoins está com as faculdades mentais comprometidas.
é preciso estar posicionado em altcoins. Quem não sabe o que comprar, cliquem no link abaixo, Gemas Altcoin Alert, onde eu garimpei as 40 melhores altcoins em termos de potencial de retorno nesse ciclo. Algumas vão entregar vezes 15, outras vezes 20, outras vezes 30. Isso é uma oportunidade geracional de multiplicação de riqueza. É renda variável, nada é garantido, mas tudo leva a crer que vai acontecer. Na seara fática, os traders esperam agora uma bomba insana em favor do market cap das altcoins. Está na capa da Cointelegraph. A aprovação do ETF de ETH no mercado à vista vai promover uma alt-season, uma estação das altcoins absolutamente histórica. E uma consultoria, a Motley Fool, ela deu conta de que se os fundos de previdência dos aposentados dos países do primeiro mundo, dos países ricos, se expuserem entre 0,5% e 1% dos seus portfólios à criptografia, alguns fundos estão se expondo a até 2%. Mas os fundos dos bombeiros aposentados de Nova York, se eles se expuserem entre 0,5% e 1% dos seus portfólios à criptografia, que é o que os compliances agora estão recomendando, facilmente o market cap da BTC iria para 7 trilhões e uma BTC valeria 400 mil dólares. Eu acho um pouco esticado para esse ciclo, mas 300 mil pode bater. Mas não importa, se o market cap da BTC bater 5, 6, 7 trilhões, com a dominância caindo para esse patamar de 32, 34%, que é o que deve acontecer, isso significa que o market cap das altcoins vai avançar para 8 trilhões, talvez 9, quiçá 10 trilhões. Por isso eu volto a reportar e a repisar aos senhores. Estar desembarcado do mundo cripto nesse presente momento é uma absoluta insanidade. Quem não sabe o que comprar, cliquem no link abaixo, Gemas Altcoin Alert, porque eu garimpei as 40 melhores altcoins em termos de potencial de retorno nesse ciclo. E quais são os ETFs de ETH já aprovados pela SEC para negociação no mercado à vista? BlackRock, uma gigante de Wall Street, não precisa nem falar, não precisa nem apresentar. Grayscale, ARK Invest, da Kate Wood, Fidelity, uma grande gestora de recursos, VanEck, Hashdex, Franklin Templeton, outro gigante de Wall Street, a Invesco junto com a Galaxy Digital e a Bitwise. São esses os ETFs já aprovados pela SEC junto ao mercado à vista. Gente, agora não é questão de se, agora é questão de quando a próxima altcoin terá o seu ETF aprovado no mercado à vista junto à SEC. Alguns falam em Solana, outros falam em BNB, provavelmente uma dessas duas. Então eu volto a repisar. Essas altcoins super large caps, ETH, BNB, Sol, elas abrem o caminho para o aporte da grana em direção às middle caps e às small caps. Por isso é uma insanidade os senhores estarem fora do mundo cripto nesse presente momento. Vem uma tsunami de dinheiro em direção às altcoins. Quem não sabe o que comprar, cliquem no link abaixo. Na seara geopolítica e finanças internacionais, pela primeira vez na história dos Estados Unidos, o governo está gastando mais com o pagamento dos juros, 514 bilhões de dólares só em 2024, no pagamento de juros, gastou mais pagando juros do que com defesa. Eu vou repetir, é a primeira vez na história dos Estados Unidos que eles gastam mais com pagamento de juros do que com defesa. 514 bilhões de dólares com juros. Eu volto ao que eu tinha falado no começo desse ano. A dívida norte-americana nunca vai ser paga. Não tem como pagar 36 trilhões de dólares. Mas os juros têm que ser pagos. 514 bi nessa toada,
até 2030 vai superar os gastos com Social Security. Basicamente isso significa uma coisa: o Estado norte-americano vai existir, vai subsistir tão somente para o pagamento de juros. Essa espiral da morte fiscal norte-americana facilmente vai levar a BTC para $1 milhão. Escutem e gravem esse vídeo lá para um futuro muito próximo, para os senhores não esquecerem disso. E um ataque fatal de Israel deixou pelo menos 35 mortos. Os militares israelenses disseram que o ataque foi baseado numa informação de inteligência precisa e que boa parte dos mortos são integrantes do grupo terrorista Hamas. O ataque ocorre 2 dias depois do Tribunal Penal Internacional de Haia ter emitido uma decisão ordenando que Israel suspendesse as suas operações. Os militares e o Departamento de Defesa israelí interpretaram essa decisão de forma irônica como um aval para atacar, exatamente como os Estados Unidos fizeram em relação ao Afeganistão. O mesmo Tribunal Penal Internacional processou generais de 4 estrelas norte-americanos por incursões fatais no Afeganistão. O tribunal chegou a ameaçar emitir ordens de prisão contra o alto comando do Pentágono norte-americano. Os Estados Unidos acusaram os membros desse tribunal de Haia de ameaçar a soberania nacional norte-americana, chegaram a congelar contas dos juízes que recuaram e basicamente arquivaram toda essa investida e essa ação penal contra o alto comando militar do Pentágono. E esse tribunal, desde então, passou a ser alvo de chacota, passou a ser um tribunal meramente teatral. Os russos dão risada desse tribunal, os Estados Unidos dão risada desse tribunal, os israelenses dão risada desse tribunal, que tem uma jurisdição não reconhecida por boa parte da comunidade internacional. Basicamente, só os europeus e o Brasil reconhecem a jurisdição desse tribunal. O Iraque não reconhece, o Irã não reconhece, a Israel não reconhece, Rússia não reconhece, Turquia não reconhece, ninguém reconhece. Basicamente, só quem reconhece a soberania, a jurisdição e uma eventual soberania desses vereditos são basicamente alguns membros da União Europeia. Enfim, e os cenários para um fim de conflito russo-ucraniano já estão na mesa. O primeiro cenário seria um tratado de paz imediato, mantidas as atuais linhas conquistadas. Dificilmente a Rússia aceitaria um retrocesso nas novas linhas de fronteira já conquistadas. É um cenário remoto, por enquanto, mas é possível. O outro cenário seria uma guerra mais ampla, a Rússia avançar, por exemplo, a partir de amanhã para cima de Odessa, que tem o segundo maior porto da Ucrânia, para ir em direção a Kiev, numa investida um pouco mais recrudescida. A própria Rússia poderia também avançar, atacar novamente a Geórgia. A Rússia só não capturou a Geórgia, só não invadiu e extinguiu o estado da Geórgia porque a Geórgia tem uma belíssima relação com os turcos. Porque se não fosse a Turquia, com certeza a Geórgia nem existiria mais. Mas como os russos não querem problema com os turcos, por razões óbvias, a Geórgia ainda existe. Mas está no radar um recrudescimento da região do Cáucaso e uma eventual nova investida russa contra a Geórgia. Esse seria o terceiro cenário. O terceiro cenário agora seria uma mudança de regime. Esse seria o segundo, né? Um recrudescimento da postura russa em termos de conquista. O terceiro cenário seria uma mudança no regime russo, que é altamente remoto. Com certeza o Putin é o mandatário supostamente temporário permanente da Rússia. E o quarto conflito seria uma guerra em larga escala global, um holocausto nuclear, uma terceira guerra mundial. Todos esses cenários estão no radar. Na minha leitura, o cenário que vai prevalecer é a Rússia avançando sobre a Ucrânia, não sobre o Cáucaso, não sobre a Geórgia, mas sobre a Ucrânia.
capitulando a Ucrânia, ficando basicamente fincando as linhas conquistadas e assinando um tratado de paz. Uma eventual nova guerra de conquista pelos russos demoraria muito tempo. Os russos agora, com essa conquista da Ucrânia, de parte da Ucrânia, eles vão quebrar os orçamentos ocidentais, eles vão quebrar os orçamentos, principalmente dos integrantes da OTAN na Europa. O russo vai deixar a Europa sangrar bastante. A inflação já é um novo normal aqui na Europa. Quando eu cheguei na Europa, uma garrafa de Coca, uma garrafa de Coca Zero, uma botelha de Coca Zero custava 0,88 centes de euro, hoje custa quase 2,90, ou seja, é nítido que existe uma inflação latente na Europa, não precisa, o sujeito nem precisa viver aqui para perceber. O poder de compra dos europeus está sendo carcomido aos poucos. É isso que o russo quer. Ele está resetando o sistema geopolítico financeiro global a olhos vistos. Só não vê quem não quer. E nesse cenário apocalíptico, com certeza a BTC vai explodir em muito pouco tempo em direção a 100 mil dólares. Daqui a pouco eu volto, vou fazer Polkadot, AGIX, SDAO, Solana, AVAX, que se fixou acima de 37 dólares. E quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.